em Lucas capítulo 5. Estamos juntos em Lucas 5. Eu ainda não estou, gente. Aguenta um instantinho só aí que eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, mas vou chegar lá, né? Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler a palavra do Senhor até o verso de número 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao verem isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Amém? E nós temos... hoje, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês esse texto, e naquela série sobre avivamento, naquela série sobre uma igreja avivada, gostaria de falar que um dos grandes resultados desse avivamento é a bênção da gente poder alcançar as pessoas que não conhecem a Deus, não têm um relacionamento ainda com o Senhor Jesus, né? E esse realmente é um grande desafio. Se a gente diz que a gente está experimentando um grande avivamento espiritual, mas a gente não está levando ninguém a Jesus, então a gente precisa verificar se de fato estamos experimentando um grande avivamento espiritual. Os discípulos tiveram uma pescaria histórica, eles viram o barco deles quase ir a pique e não conseguir se sustentar. Eles não poderiam imaginar que apanhariam uma tão grande quantidade de peixes. Logo em seguida, Jesus diz àqueles discípulos: não se preocupem, porque a partir de hoje vocês serão pescadores de homens, de gente, de pessoas. Pescar pessoas é levar pessoas ao encontro de Jesus. É a atividade principal de uma igreja que deseja unir-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. É simplesmente conduzirmos nossos amigos, as pessoas com as quais nos relacionamos, a um encontro com Jesus, para que eles tenham a mesma experiência de conversão que um dia nós tivemos. Ontem nós tivemos um encontro de liderança e nós tivemos a oportunidade de apresentar aos nossos irmãos uma palestra de Ricardo Agreste no último encontro da CEPAL, ali em Água de Lindóia. E o Ricardo estava falando que, infelizmente, queridos, o que mais acontece hoje nos nossos dias é que cristãos se relacionam apenas com cristãos. E se você se relacionar apenas com cristãos, como é que você vai levar os não cristãos a Jesus? Os não cristãos da sua família, os não cristãos do seu condomínio, do lugar onde você mora, os não cristãos do seu trabalho. Como é que você vai conduzir essas pessoas? Relacionamento é a chave para a evangelização. Relacionamento é a chave para a evangelização. Quando eu
nós terminamos de falar, eu falei sobre uma estatística que diz que a maior parte das conversões ocorre por causa de um amigo ou por causa da família. E aí eu perguntei a todos que estavam na sala. Todos, com exceção de um, disseram, foi por causa de um amigo ou por causa da família. Quantos aqui receberam a Jesus por causa de um amigo ou por causa da família? Levanta a mão. Quantos aqui? Levanta bem alta a sua mão, por favor. Olha só. A maioria esmagadora. Ainda hoje, os relacionamentos são a chave para nós conduzirmos outras pessoas a Jesus. Tá? E nós precisamos nos relacionar cada dia mais com as pessoas para levá-las de uma maneira intencional. A palavra-chave precisa ser intencionalidade. Intencionalidade. Você viver essa realidade do evangelismo, nós falamos que a adoração precisa ser o nosso estilo de vida, e precisa ser o nosso estilo de vida, mas a evangelização também precisa ser o nosso estilo de vida. A gente precisa aproveitar aquelas bolas que Deus coloca na nossa frente, quicando com gol vazio, pronto para marcarmos um lindo gol, aquele gol que até a vovó faz, não é? Então, é só empurrar a bola para dentro e a gente, às vezes, desperdiça isso, porque a gente não está ligado naquilo que Deus quer fazer através de nós. Aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. O David Bosch, no seu livro Missão Transformadora, que é um best-seller a respeito de missão, o David Bosch faleceu alguns anos atrás, mas um grande teólogo da missão sul-africano. No seu livro, nós vamos encontrar que a missão não é primordialmente uma atividade da igreja. Guarde isso. Missão não é primordialmente uma atividade da igreja, mas um atributo de Deus, porque Deus é um Deus o quê, irmãos? Deus é um Deus o quê, irmãos? Missionário. Não é a igreja que deve cumprir a missão de salvação no mundo, é a missão do Filho e do Espírito, mediante o Pai, que inclui a igreja. Compreende-se a missão desse modo como um movimento de Deus em direção ao mundo. A igreja é vista como um instrumento para essa missão. E para terminar, existe igreja porque existe missão e não vice-versa. Participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que nos envia ao encontro das pessoas. Então, participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas. Você quer participar do movimento do amor de Deus? Eu queria só dizer para você, como eu disse ontem aos nossos irmãos, que se Deus não puder contar com você, tá? Não se preocupe, que Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado. Não pode ser. E o propósito de Deus para salvar a humanidade vai ser cumprido. Se Ele não puder contar com você, se Ele não puder contar com a sua casa, com o seu sofá, para ter um pequeno grupo lá para você alcançar os seus vizinhos, não se preocupe não. Deus vai levantar outros. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Na quinta-feira passada, à noite, era por volta assim de umas quase 9 horas da noite, nós estávamos com uns amigos em casa e fomos dar uma volta lá no nosso condomínio. Abrimos uma porta de um espaço lá e o que estava tendo lá? Uma célula. Passamos num outro espaço, todo espelhado assim, todo vazado, qualquer um poderia ver o que estava acontecendo lá dentro. Tinha um grupo de jovens ali fazendo o quê? Era uma célula. E eu lembrei, se Deus dependesse só do meu grupo para salvar aquelas 1.300 famílias que moram só no meu condomínio, essas pessoas iam se perder. Graças a Deus pelas células que estão lá, graças a Deus pelas outras células, além da minha, que estão se reunindo lá. Eu queria só dizer para você que se você não quiser se engajar, querido, eu sinto muito,
que vai sobrar para você os anos em que você não terá contentamento em olhar para eles. Você vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e vai se lembrar de quanto tempo da sua vida você jogou fora, quanto tempo da sua vida você desperdiçou com coisas fúteis, com coisas que realmente não estavam dentro da agenda de Deus, não estavam dentro do propósito de Deus, do projeto de Deus, e então Deus levantou outras pessoas. As pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Se você não ouvir, certamente você vai perder o time, o tempo da história, e Deus vai levantar outras pessoas para fazer. E o que vai sobrar para você simplesmente será a frustração de não ter participado com Deus daquilo que Ele está fazendo no mundo. E por isso você e eu precisamos orar todos os dias a Deus. Deus, não me deixe de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo. Amém, irmãos? Ore a Deus, não me deixe, Senhor, de fora daquilo que Tu estás fazendo. Eu quero participar, eu quero me engajar, eu quero Te servir, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, alcançamos pessoas quando deixamos Deus agir. Amém? Quando deixamos Deus agir. Pedro estava desanimado, já havia lançado as redes diversas vezes, não poderia esperar um outro resultado senão rede vazia, mas certamente Deus agiu ali. Certo comentarista diz que a obra do reino de Deus não depende da capacidade das pessoas chamadas para serem os instrumentos do seu poder. A sua eficiência é garantida pelo poder de Deus, pelo poder soberano de quem o chama para o serviço. Glória a Deus por isso. Não é porque nós somos capazes que Deus está nos chamando. Não, a capacidade vem dele, e a capacidade que faz diferença é a dele, não é a minha nem a sua. E mesmo a capacidade que você tem, ela veio de Deus, ela veio do Senhor, e Deus quer usar isso para abençoar outras pessoas. Em segundo lugar, alcançamos pessoas quando nos humilhamos na presença de Deus. Depois de ver aquele grande resultado, ver aquela quantidade imensa de peixes a ponto do barco quase ir a pique, Pedro se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu o que era um pecador, que era limitado e que certamente precisaria muito da graça de Deus para fazer alguma coisa útil a Deus. Quando nós nos humilhamos e dizemos a Deus: Senhor, se depender de nós, se depender de mim, se depender da minha capacidade, não vai acontecer nada. Se nós realmente reconhecermos o quanto somos limitados, é aí que Deus vai agir. É aí que Deus vai agir. Deus é especialista, guarde isso, meu irmão. Deus é especialista em usar gente limitada, como eu e você. Glória a Deus por isso. Deus é especialista. Deus é especialista. Ele pega as coisas assim pequenas do mundo e usa poderosamente para a sua glória e para o seu louvor. Glória a Deus por isso. Então, o que você precisa fazer é se humilhar e dizer: Deus, eu sou uma pessoa extremamente limitada, tenho as minhas limitações, mas eu não quero ficar de fora dessa pescaria. Eu não quero ficar de fora daquilo que Tu estás fazendo no mundo, daquilo que Tu queres fazer no mundo. Em terceiro lugar, alcançamos pessoas quando obedecemos ao Senhor, obedecemos a Jesus. Pedro disse o que, irmãos? Sob a Tua palavra lançarei as redes. Senhor, o resultado da noite inteira foi o pior possível. Nós trabalhamos a noite inteira, passamos a noite inteira empenhados, e olha que os caras eram pescadores, eles eram especialistas, né? Tinha uma empresa de pesca. Tiago e João eram sócios de Pedro no empreendimento. Eles eram especialistas. Um cara especialista voltar para casa e ter que passar na peixaria para levar um peixe para casa é uma coisa muito rara. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Eles não tinham nada para levar para casa. Nada. Mas Jesus disse: lancem a rede no lugar mais profundo. Lancem a rede. Lancem a rede. Queridos, Pedro disse: sob a Tua palavra. Sob a Tua palavra, eu vou lançar a rede. Sob a Tua palavra. Eu me lembro desse texto aqui, uma experiência que eu tive com um amigo.
que estava vivendo uma situação de separação com a sua esposa, estava 6 meses separado da esposa, e a gente tentou acompanhar e ajudar, não era da nossa igreja, grande amigo, e no último encontro que a gente teve, a gente estava conversando e eu virei para ele e falei, rapaz, se você tivesse que voltar para casa, motivado tão somente pelos seus filhos, eu tenho certeza que já seria um motivo assim de alto nível. Porque os seus filhos precisam muito de você. 2 meninos. Esses meninos precisam muito de você. Mas eu vou te dar mais um motivo, e eu peguei esse texto aqui. Você já trabalhou a noite toda, não conseguiu nada. Você já se esforçou de tudo quanto é jeito para conseguir um resultado diferente no seu casamento. Não conseguiu nada. Mas Pedro disse, pela tua palavra, você tem que voltar para casa pela palavra do Senhor. É o Senhor que está mandando você voltar. É o Senhor que está mandando você sair desse relacionamento promíscuo que você está, mandar essa mulher embora e voltar para sua esposa, e voltar para sua casa e para os seus filhos. Faça isso pela palavra de Deus. Faça isso pela palavra do Senhor. Graças a Deus, ele voltou para casa. Graças a Deus. Graças a Deus. Menos uma família destruída. Louvado seja o Senhor. Diz o texto que eles apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes, e então fizeram sinais aos companheiros do barco de outro barco para que também fossem ajudá-los. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Se nós lançarmos as redes pela palavra de Deus, em obediência à palavra do Senhor, certamente, isso fará toda a diferença. Pescamos pessoas, queridos, também quando nós renunciamos. Alcançamos pessoas quando nós renunciamos. Diz a Bíblia que eles abriram mão de tudo, largaram as redes, largaram o barco, e olha que isso era o empreendimento deles. Largaram a empresa deles, né, e foram atrás de Jesus, atrás de um mestre que estava se apresentando diante deles. Eles não sabiam o que eles tinham que fazer, não sabiam o que seria da vida deles. Eu não sei qual é o barco, qual é a rede que você tem que deixar para trás. Eu não sei o que é que você precisa renunciar, deixar para trás, para engajar-se naquilo que Deus quer fazer através de você. Você sabe, e Deus sabe também. Então, fique ligado nesse sentido e esteja disposto a renunciar qualquer coisa que o impeça de viver aquilo que Deus quer que você viva. Em quinto lugar, alcançamos pessoas quando seguimos o nosso mestre. Tiago, João, Pedro passaram a seguir Jesus, passaram a seguir o mestre em tudo aquilo que ele fazia. E essa atitude de seguir Jesus foi uma atitude motivada por amor. João 21, de 15 a 17, nos fala que Jesus certa vez virou para Pedro e disse, Pedro, você me ama, Pedro? O nosso relacionamento com Jesus precisa ser sempre um relacionamento de amor. Nós seguimos os passos de Jesus, não por outro motivo que não seja o amor que temos por Jesus, a fé que temos em Jesus, a certeza de que Ele nos levará aos melhores caminhos. Então, se você quer alcançar pessoas, siga Jesus. Siga Jesus. Siga o modelo de vida de Jesus, siga o exemplo de vida de Jesus, siga aquilo que Jesus quer fazer através da sua vida, aprenda com Ele, do jeito dele. Do jeito dele. Jesus foi conhecido, como nós vimos domingo passado à noite, como amigo de publicanos e pecadores. Ele era amigo das pessoas rejeitadas pela sociedade. Ele se assentava na casa dessas pessoas. Ele fazia refeições com essas pessoas. Ele se assentou na casa de Zaqueu, na casa de Mateus. Ele teve Simão Zelote como seu discípulo, que era um revolucionário daquela época. Jesus quer usar você, meu irmão. Jesus quer usar a sua vida. Siga ele, siga o exemplo dele. Marcos 1, verso 17, Jesus vai dizer aos discípulos, e eu farei que vos torneis pescadores de homens.
Eu queria só lembrar vocês que nós não somos naturalmente pescadores de homens. Mas o Senhor nos torna pescadores de homens. Quando nós o seguimos, quando nós andamos atrás dele, quando nós andamos com ele, ele pode nos tornar pescadores de homens. Se você começar hoje um relacionamento de amor com Jesus, ele fará de você um pescador de pessoas. Ele fará de você alguém para alcançar muitas e muitas pessoas. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu e você não nascemos pescadores de homens. Isso é algo que nós somente vamos desenvolver se nós tivermos um relacionamento com Jesus, se nós tivermos uma comunhão profunda com o Senhor Jesus. E caminharmos realmente com Ele. Jesus designou 12 para que estivessem com Ele. À medida em que estavam com Ele, essas pessoas podiam certamente aprender com Ele aquilo que deveriam aprender. Ele, porém, se retirava para lugares solitários, orava ao Senhor e ensinava aos discípulos a terem uma vida de oração. Mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, nosso esforço não é suficiente. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lançai as vossas redes. Deus quer que você lance a sua rede lá no seu condomínio, lá na sua vila, lá no prédio onde você mora. Junto aos seus amigos, junto aos seus vizinhos, junto às pessoas que convivem com você. Deus quer que você lance a rede, querido, lá na sua turma de amigos, no seu grupo de WhatsApp, junto aos seus seguidores no Facebook. Você precisa fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana meu pai estava falando sobre a Bruna, uma menina de 21 anos, mais ou menos, da sua igreja, que faleceu, acho que no início do ano passado, ou ano retrasado. E a Bruna, quando ela fazia o culto na casa dela, tinha que fechar a rua de tanta gente que ia lá. Estava quase 200 jovens na casa dela. Quase 200 jovens. Uma menina que amava Jesus e que testemunhava de Jesus. No dia do seu falecimento, os jovens estavam no retiro de carnaval, voltaram todos na segunda-feira para participar de um culto à noite. À noite. Ela foi sepultada na terça-feira de carnaval, mas à noite, na segunda-feira, a igreja estava empilhada de gente, lotada de jovens, tudo gente que foi abençoado pela Bruna, tudo gente que foi alcançada pela Bruna, que conheceu Jesus através daquela menina. Ela usava o Facebook dela, usava o Twitter dela, usava o WhatsApp dela, tudo que ela podia usar para falar de Jesus, ela usava. A igreja estava lotada, pingada de gente no velório da Bruna, porque aquela menina impactou uma geração de jovens e adolescentes. Meu pai agora resolveu escrever um livro sobre a vida dela. Ele disse, eu vou escrever um livro sobre a vida dessa menina. Eu vou escrever, porque ela precisa continuar falando. Abel morreu, mas continua falando, diz a palavra de Deus. E nós precisamos realmente deixar um legado para as próximas gerações. Menina de 20 anos. 20 anos, sonhava fazer medicina, sabe para quê? Para ser missionária, médica. Não era para ganhar dinheiro, não. Sonhava fazer medicina para ser uma missionária no campo, para ir para qualquer outro canto do mundo, para servir a Jesus, para compartilhar Jesus. Que coisa linda! Que coisa linda! Nós choramos muito pela morte dela, mas o céu se alegrou tremendamente. O céu se alegrou tremendamente. Louvado seja Deus pela vida dessa menina, que é um exemplo para mim, para você, para cada um de nós. Lance a rede, junto à sua turma de amigos. Jovem, aproveite, lance a sua rede junto aos seus amigos. Adolescente, lance a sua rede junto aos seus amigos, junto aos seus familiares, junto às pessoas do seu relacionamento. Eu queria encorajar você a lançar a rede hoje à tarde. Hoje à tarde, para a gente estar junto hoje à noite, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Talvez você queira lançar a rede ali na praça, quando você sair, no caminho para casa. Você queira aproveitar as oportunidades para convidar pessoas para estarem conosco hoje à noite. E vamos estar juntos, em nome de Jesus. Vamos estar juntos aqui pregando o Evangelho, compartilhando o amor de Deus, para levando as pessoas a terem uma experiência com Jesus como nós um dia tivemos.
Amém, gente? Lance a sua rede, em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria pedir agora que você fechasse seus olhos e você estivesse orando por pelo menos uma pessoa. Uma pessoa. Talvez você consiga orar por 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Ore pelo menos por uma pessoa que você deseja conduzir a Jesus, que você deseja levar a Jesus.